Então, por exemplo, o que nós mais utilizamos é o primeiro seletor aqui, né, que é o Pointer Tool. Ele é um seletor utilizado para a gente pegar os objetos, certo? Nós temos esse aqui que é a subseleção. Funciona mais ou menos parecido com aquela subseleção que nós vimos lá no Flash. Porque digamos que eu faça um retângulo, né? Deixa eu tirar as características aqui para ele não ficar tão estranho, né? Vamos deixar sólido. Vamos deixar sem esse cara aqui. Então, ainda nós estamos aqui com uma textura, né? Diminui a textura, ele volta ao normal. Então, por exemplo, a subseleção, ó, ele acaba pegando alguns objetos, né? Alguns para a gente ficar mudando ficar moldando esse elemento que nós fizemos. Essa é a subseleção. E o ponteiro principal, ele é para a gente movimentar, aumentar, né? Aumentar o tamanho dele. Aqui a gente já modificou, então eu não consigo mais aumentar ou diminuir, só através daqui, por exemplo, agora, tá? Então esses ponteiros, eles requerem um pouquinho de habilidade para a gente estar trabalhando com eles aí, mas são muito interessantes, tá? Então, por exemplo, eu faço aqui um elemento, tá? Até que eu não troque a forma desse elemento com subseleção, com esse ponteiro aqui eu posso estar aumentando o tamanho, ó. Quando ele fica branquinho aqui, ó, um dos cantos, é sinal de que eu posso estar aumentando ele, ó. Tá vendo? Ok? Aí a partir do momento que eu quiser modificar a forma dele, eu posso estar usando essa subseleção. Ó. Aí ela deixa eu modificar o tamanho dele. Só que contudo aí eu já perco um pouco a minha mobilidade para aumentar o tamanho de largura e altura. Ó, com o seletor ele não pega mais, tá? Aí eu tenho que mudar com os tamanhos aqui, certo? Então esses são os dois objetos de seleção. Nós temos aqui então todo o elemento que tiver essa flechinha embaixo, que se segurarem um pouquinho, ele vai abrir as opções para vocês verem mais coisas, tá? Então eu vou selecionar esse objeto e vou mostrar para vocês esse aqui. Ó. Nós temos a distorção, certo? Que também é um objeto que serve para distorcer os elementos, ó. Ok? Então, além dessa subseleção, você pode estar distorcendo ele através desse elemento aqui, né? Onde você aumenta, diminui o tamanho, ó. Aqui você já consegue ter uma mobilidade maior dos elementos. Você também terá o Skill Tool, que também é uma espécie de distorção, só que ele distorce assim, ó, certo? Ele distorce dessa maneira um elemento. O que mais que é interessante aqui? Opa, tem que sempre pegar com objeto para liberar. A grid, né, também é uma maneira de vocês distorcerem, que não funciona muito, tá? Porque a gente já acabou distorcendo bastante o nosso elemento. É quase nunca usado, raramente usado, tá? Esse Scale Tool é muito importante, né? Que é o primeiro elemento aqui, ó. Ele serve para a gente girar também os elementos. Então, eu percebo que quando eu chego nas extremidades, ó, ele se transforma numa espécie de círculo ali, né? Aí eu posso também estar girando meus elementos. Então, para girar elementos, a gente pode usar essa ferramentinha também. Nós vamos ver bem na prática isso na hora de desenvolver os layouts, né? A gente vai acabar usando as ferramentas necessárias aí. O Crop Tool é um elemento para cortar, certo? Perceberam? Ele cortou o resto e deixou só esse cara aqui dentro do palco. Ele não cortou o elemento, certo? O que ele fez? Ó? Ele fez o palco do tamanho disso aqui, ó. Eu dou 2 cliques, ele deixou o palco desse tamanho, ok? Ele não corta o elemento em si. Export Area Tool é para a gente selecionar uma área e tá exportando essa área para algum lugar, certo? Então isso aqui também que a gente não usa, bem raro, vou mostrar para vocês umas outras maneiras, tá? Então, as opções de seleção basicamente são essas. Nós temos as opções de bitmap, né? As opções de bitmap são para trabalhar com figuras, tá? Então, bitmap, gente, é sempre um desenho que a gente traz de fora, uma imagem de fora aí. É um bitmap. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Vou pegar um bitmap aqui. Então, bitmap pode ser qualquer imagem, tá? Vou diminuir esse aqui. A gente pode ali no importar, tá? Mas vou pegar e arrastar assim para dentro. O Fireworks ele tem essa mobilidade legal aí. A gente pode estar empurrando, né? Uma imagem para dentro aí. Ou File Import, né? Opa, não export, import. File Import, né? A gente pode estar
importando imagens aí para dentro do Fireworks. Então, sempre para trabalhar com bitmap, tá? Isso aqui que a gente fez, ó, essa imagem que a gente fez, é uma imagem vetorial, tá? Não é um bitmap, ok? Então, o vetor a gente trabalha com essas ferramentas aqui, ó. Tanto que é para desenhar, ó, a gente desenha um retângulo, a gente tem esse cara aqui que ele deforma, ó, tá vendo? Então, aqui são as ferramentas, ó. Todas elas têm funções, tá? Então, eu vou pedir que vocês... esse cara aqui, ó, é para ficar adicionando pontos, tá? Então, o que acontece? Percebam que a gente às vezes precisa de pontos para trabalhar. Tá vendo? Ó? Esses pontos aqui, ó. Ok? Nós deformamos e ele cria esses pontos que são chamados de nós. Mas de repente a gente tem que aumentar esses nós, né? Colocar um nó em algum lugar específico. É bem difícil. Ele não aceita muitas vezes os nós aqui, não dá. Digo, muita informação. Ele já não aceita ficar acrescentando. Só pode ser usado quando com opções pressurizadas aqui, tá? Então, nós podemos usar caneta, tá? A caneta nós conseguimos adicionar nós, tá vendo? Também é uma opção interessante aí. Quando eu quero adicionar outros nós, nessa caneta eu vou adicionando, tá? Muito raro ter que usar isso também, gente. Isso aqui é mais quem trabalha com desenho artístico, que tem que ficar modificando aí, tá ok? Mas o interessante nós estamos trabalhando com vetor, tá? Então o vetor, nós podemos fazer várias distorções nele através dessas opções aqui. E quando estamos trabalhando com vetor, né, nós podemos pegar também a subseleção e utilizar ela, ó. Quando nós clicamos, essa subseleção também funciona para a gente mudar, ó. Tá vendo? Ó? Nós podemos pegar nesses cantos aqui para fazer as alterações do desenho, tá vendo? Ó? Cada nó que nós clicamos, ele habilita também essas opções aqui de fazer contorno, de fazer as curvas, né? Melhorar as curvas. Tá? Nós vamos utilizar isso aqui. Também, quando vocês desenvolverem layouts, às vezes vocês precisam estar modificando alguma coisa e tal. Bem interessante, com a subseleção em junção com essas ferramentas de vetor aqui, certo? Muito bem. Mas como eu falei, essas ferramentas em cima são ferramentas de bitmap, tá? Ou seja, elas são usadas para bitmap. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa minha imagem aqui, selecionei. Eu posso estar pegando essa ferramenta aqui, que ela chama-se Marquee Tool, né? É uma ferramenta para seleção. Posso estar selecionando isso aqui, ó, e dar um copiar ou um cortar, certo? Um recortar nela, ou segurar o Ctrl. Ó. Se segurar o Ctrl, eu estou recortando ela. O problema é que fica esse pedaço ali, ó. Vou clicar aqui em cima, ó. Ele fez como uma imagem inteira, certo? Ele não recortou essa imagem, ele só movimentou. Aí ele mantém essa imagem inteira. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso estar selecionando isso aqui, né? E dar um Ctrl X, certo? Aí eu clico fora aqui 2 vezes, dou um Ctrl V, aí eu cortei essa imagem, né? Um Ctrl X recorta um pedaço ali, certo? É uma maneira simples de recortar algo da imagem. O laço também serve para isso, para selecionar, só que você consegue fazer uma seleção assim, ó, tá? De repente vocês querem fazer a seleção diferente. Olha, ele deixou recortado, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, para ele juntar a minha imagem de novo. Aí, ó. Aí voltou uma imagem só. Então, por exemplo, o laço, vocês podem estar circundando alguma coisa para selecionar. Ó. Aí ele funciona da mesma maneira. Ó. Ctrl X, ele recorta aquele pedaço ali, ok? Esse aqui é para pintar, né? Nós podemos estar pintando um objeto, né? Toda vez que eu clico, por exemplo, e toda vez que vocês pegarem uma opção, ó, vejam que abre as propriedades dessa opção aqui embaixo, tá? Por exemplo, vou pegar o pincel aqui, eu posso estar aumentando ele, né, a largura dele, mudando a cor e o tipo da ponta desse pincel ainda, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Mudei a ponta desse pincel. Posso estar pintando onde eu quiser, certo? Só que percebam o seguinte, ó, ele pinta em cima do bitmap, tá ok?
Então ele considera sempre, ele não está pintando em cima desse cara aqui, isso aqui é um vetor. Ele trabalha em cima do bitmap, porque é ferramentas de bitmap, certo? A borracha, né? A borracha logicamente serve para apagar um bitmap, tá vendo? Ele vai apagando a imagem. Contudo, eu não consigo apagar, por exemplo, o vetor. Ó, tá vendo? Eu não consigo apagar porque ele é uma imagem vetorizada. Eu consigo apagar fotos, imagens bitmap, tá ok? E vocês podem, por exemplo, depois vocês pegarem isso aqui, isso aqui eu quero mudar, salvam ele como uma imagem, né? Aí vocês importam e editam essa imagem aqui, ok? Vocês podem estar transformando isso aqui, tá? Só que a transformação dela em outros objetos de outro tipo é um pouquinho mais delicada. Então, sugiro que vocês salvem ela como um JPEG, por exemplo, e traz para dentro de volta e edita com essas ferramentas de bitmap. Então, a borracha, né, ela apaga. Se vocês quiserem, vocês podem estar deixando ela quadrada, né? Às vezes vocês têm um elemento quadrado para apagar, né? Querem fazer um contorno, né? Ou redondo. Vocês controlam também a tolerância dos cantos dessa borracha, né? Ela fica mais, perceba que ela fica mais sombreada, né? Ou quanto menos vocês deixarem, mais perfeita ela é, tá ok? A ferramenta carimbo, ela serve para a gente pegar, por exemplo, um elemento, né? Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui, por exemplo. Fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z, vou voltar aqui o meu esqueminha da Forge. Ou melhor, né? Vamos deletar esse cara aqui. Deletar esses elementos aqui também, tá? E vou novamente trazer ele para dentro do Fireworks aqui. Então, por exemplo, quero mostrar para vocês um detalhe também depois disso aqui, não posso esquecer. Então nós temos aqui o carimbo, tá? O carimbo é o que? Ele serve para a gente duplicar essa imagem. Então eu marco um ponto no carimbo, que é o meu ponto chave, meu ponto padrão. O que acontece? Eu posso vir aqui do lado e ir clicando, olha lá, ele duplicou aquele ponto que eu tenho. Onde é que está o ponto ali? Ó? Tá vendo? Eu tenho uma região azul aqui em cima e uma região redonda aqui embaixo. Tá? Então a região azul está circundando ali pela imagem do Ford. Ó. E essa meu círculo está circundando fora. O que ele faz? Ele faz uma cópia dessa região. Ó. Eu estou clicando e arrastando. Ó. Está fazendo uma cópia daquele elemento ali em cima, onde está passando a região do xizinho ali, ó. Tá vendo? Estou fazendo uma cópia. Então, se você clicar e ir arrastando, ele vai copiando esse elemento, certo? Até nas extremidades. Eu posso criar um elemento igual. Claro que não tem muito sentido às vezes isso, porque é só copiar e colar faz um elemento igual, né? Mas às vezes a gente precisa de uma textura parecida ou algo nesse sentido, né? Você pode estar fazendo Ó, terminei. Deixa eu pegar o seletor aqui para vocês verem. Ó. Ele criou, só que ele aumentou a imagem, né? Ele criou uma imagem igual copiada com uma região copiada. Por que ele faz uma imagem só. Aí se vocês querem tirar, vocês selecionam com esse cara aqui. Dá um Ctrl X, podem estar tirando essa imagem daqui. Ó. Clica duas vezes e dá um Ctrl V. Ó. Agora ele criou duas imagens. Tá? Então você sempre seleciona, recorta. Aí você clica fora aí e dá um Ctrl V, ele copia a imagem que você recortou, certo? Então, o lápis, né, é um padrão também para desenhar, vocês podem estar selecionando a cor dele, transparência, né, você pode preservar o lápis, quase não é utilizado, muito raro a utilização do lápis. Deixa eu ver, dos principais ferramentas, gente, é isso aí. Tem esse aqui para remover olhos vermelhos das fotos, tá? Ele seleciona as regiões vermelhas e vai removendo. Tolerância, quantidade. Nós temos uma ferramenta interessante que é essa varinha mágica aqui, que ela seleciona por cor, tá? Então, por exemplo, ó, nós temos também uma tolerância dela, né? A tolerância dela. E o que ela faz? Quando eu clico numa região, ó, ela pega toda a região azul. Certo? E se eu aumentar a minha tolerância, vou clicar de novo aqui para vocês verem, ó, aumentei a tolerância, o que acontece? Ela pega outros tons de azul, ela vai aumentando um pouquinho, certo? Ela faz a seleção. Vamos diminuir a tolerância, vamos pôr em tolerância 10, né? Clicar aqui fora, clicar no azul, ó.
Ele já pega só os tons mais parecidos de azul. Então, quanto maior a tolerância, mais tonalidades perto da cor que você clicou ele pega. Para que isso? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Claro que não é muito utilizado, tá? Deixa eu dar um ESC, vou clicar aqui em cima no azul agora com a tolerância maior, ó, tá vendo? Ele selecionou toda essa parte azul. Se eu der um delete agora, ó, ele tirou a parte azul, ok? É talvez uma maneira de tirar um fundo rápido, né? Se você tem aí elementos... Claro que eu fiz aqui, né? Eu acabei... Deixa eu apagar esse restante aqui. Eu acabei criando um lápis aqui. Aí ele cria uma imagem. Aí agora ficou legal. Tá vendo? Então é uma maneira de tentar tirar o fundo mais rápido. Você aumenta a tolerância e ele aumenta. Eu vou pedir a atenção de vocês agora o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl+, a gente dá o zoom. Percebam aqui, claro que essa minha imagem está ruim, né? Essa é uma imagem que eu tiro da internet, uma imagem com qualidade ruim. Mas percebam o seguinte, ó, que ao redor desse texto, né? Desse texto, está pixelado. Ok? Isso aqui é muito comum acontecer quando nós, por exemplo, fazemos algo em qualquer, por exemplo, eu vou fazer aqui e vou escrever, né? Eu escrevi um texto normal. Essa aqui é a ferramenta de texto, então, gente. Essa aqui a gente usa bastante. Ó. Então, clicando sobre o texto, nós temos aqui o tamanho do texto, a cor desse texto, a fonte, tá? Nós queremos ela regular, itálico ou negrito, o alinhamento desse texto, tá ok? Mas digamos o seguinte, ó, eu estou fazendo algo aqui, vou aumentar um pouco esse meu texto aqui. Certo? Eu vou dar um Ctrl+, ó, percebam que o texto não está pixelado, né? Ele dá esse zoom, mas está perfeito, ele está obedecendo esses minhas opções aqui. Só que o que acontece? Se eu salvar esse texto como um JPEG, texto eu vou selecionar aqui salvar como JPEG. Ó, vocês percebam que pode salvar como GIF, GIF animado, tá ok? Como JPEG. Beleza, agora eu vou dar um Ctrl-. Eu vou aqui nessa minha pasta. Deixa eu achar meu texto aqui. Ó, vou chamar ele aqui para dentro. Vamos ver a diferença dos dois. Ó. Primeiro, perceba aquilo que eu falei, salvou com fundo branco, mesmo estando com fundo transparente. Ok? Vou dar um Ctrl+ aqui, ó. Perceba a pixelação que aconteceu no texto. Ó. Certo? Então, o JPEG, ele por padrão sempre faz isso no texto. Claro que a imagem nossa aqui, ó, a gente não consegue perceber, tá? Mas sempre quando a gente salvar algo em JPEG, que tiver textos, gente, há uma tendência do texto fazer isso, tá? Do texto pixelar, principalmente se o fundo for mais escuro, né? Ele também vai nos cantos acabar pixelando. O branco é mais raro de ver, mas se o fundo for escuro, ele vai acabar pixelando, além de deixar o fundo branco. Então, isso acontece no JPEG. Quando a gente salva como GIF, o GIF não faz isso, tá? Eu vou salvar aqui File, Save As como GIF. Salvei como GIF, tá? Vamos abrir o GIF aqui dentro agora. Texto.jpg, texto.gif. Vamos abrir aqui o GIF. Vou dar um Ctrl+. Ó, tá vendo? O GIF ele não dá aquela pixelada no texto, ó. Ele está mais perfeito. Estou aumentando o GIF. Só que o problema é que... Daí vocês me dizem, tá, então vamos salvar tudo como GIF. Não. Quando a gente trabalha com texto, o JPEG distorce o texto. Só que se a gente tiver imagem junto, o JPEG não distorce a imagem. Certo? Se eu desenhar um vetor aqui, por exemplo, ó, um vetor coloridinho e tal... Certo? O JPEG não distorce essa imagem aqui. A imagem fica legal. Agora o GIF distorce a imagem daí. Então isso aqui é só uma questão, uma parte técnica para vocês saberem. A vantagem ainda é sempre usar o JPEG, mesmo que ele distorça o texto um pouquinho, porque o texto ele não é tão relevante. Melhor do que uma imagem, um logotipo distorcido. Tá? Então tem que cuidar muito. Às vezes vocês dão uma olhada, salva como GIF, salva como JPEG e vê qual que ficou a qualidade melhor, né?
aí vocês usam. E o GIF, claro, ele é um pouquinho menor. Tá ok? A imagem fica um pouquinho mais interessante. Percebam que cada objeto que a gente põe, o nosso Fireworks cria um layer aqui, tá? E também cria um web layer, certo? Esse web layer eu vou acabar mostrando para vocês depois o que é. Nas versões anteriores do Fireworks, ele só trata como layer, tá? Não tem esse web layer aqui. Ele só trata como layer, certo? Eu vou mostrar para vocês a diferença daí. Mas layer, nas versões anteriores, tá? Ele é o mesmo web layer que tem aqui, tá? Então, os layers, web layer ou layer é a mesma coisa depois nas versões anteriores. Só nessa versão CS5, se não me engano, ele já mudou para web layer e layer, separou isso, tá? Então, eu posso estar escondendo um objeto, ó, cada objeto ele fica pertencendo a um layer, eu posso estar escondendo, posso estar bloqueando esse layer, ou seja, ó, não mexo no retângulo, tá vendo? O retângulo eu bloqueei. O texto agora, eu vou bloquear o texto. Então o texto eu não consigo pegar, ó. Tá vendo? Não consigo pegar. Então isso aqui no CS5 facilita bastante, né, nosso trabalho. Não que no outro não dê. O outro ele trata como camadas, né? Um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. Ok? Isso aqui então. Nós conseguimos ter um preview também. Esse preview aqui é como que vai ficar o nosso esquema. Por exemplo, na web, se a gente estiver desenvolvendo aí um sitezinho, um layout, a gente consegue ter um preview na web, tá? Posso estar dividindo isso aqui, ó, o preview e o documento que eu estou mexendo, né? Ó, a gente já vai visualizando ele ali, ó, bloqueio o texto, vamos bloquear o texto. Então, vai visualizando como é que está ficando o preview. Ou também em 4, né? Como GIF. É muito raro utilizar essa visualização em 4 textos aqui, mas geralmente a gente usa o original mesmo, né? Ou no máximo a gente dá uma olhada no preview como é que tá. Ok? Então, são os principais comandos aí do Fireworks, gente. Isso aqui vocês vão ter que dar uma vasculhada. O programa é muito grande também, né? Porque ele dá para vocês trabalharem desde o desenvolvimento web até desenvolvimento de gráfico para impressão, né? O que o Photoshop... Claro que ele não tem todas aquelas ferramentas do Photoshop de edição de fotos, né? De transformar, de corrigir coisas. Mas ele é muito parecido com o Corel. Ele tem bastante ferramentas legais aí que são semelhantes ao Corel. Então dá para estar usando ele para um monte de coisas para desenvolver a parte gráfica. Então no próximo vídeo eu vou passar para vocês uns detalhes legais aí, né? Que esses detalhes não existem nos outros programas, são nativos do Fireworks, hein? Mas vou estar passando para vocês essas opções legais aí da web, né? Que o Fireworks tem para trabalhar, que é justamente essa ferramenta aqui do lado, tá ok? Então beleza, no próximo vídeo nós continuamos.